Gente, alguém pode me contar por que todos os influenciadores do meu TikTok, do meu Instagram, até a minha irmã, resolveram ir pro Japão nos últimos tempos? Eu perdi alguma coisa, alguma trend, alguma tendência, alguma coisa que viralizou e não fez parte do meu algoritmo? Vocês repararam nisso? Eu fiz um vídeo aqui falando o tanto que o Brasil tava viralizado na gringa, mas eu não parei pra observar, e eu acho que eu tô realizando agora, o quanto o Japão é viralizado pra gente. Pelo menos na bolha internet, eu vejo as pessoas muito obcecadas por eles, né? E não é à toa. Eu gosto muito do Japão, já fui pra lá algumas vezes quando eu era comissária de bordo. E acho que não só o Japão, mas os japoneses em si, eles me conquistaram num lugarzinho meu, como passageiros, porque não tem igual, né? Se você é comissário internacional e já fez voo pro Japão, você sabe que o avião, ele consegue sair mais limpo do que ele entrou. Que as pessoas conseguem ser educadas de uma maneira que eu não sei explicar. Por que eu tô falando com o microfone na mão? Ah, porque o ar-condicionado tava ligado, gente. Já gravei um vídeo hoje, tá? Esse aqui é o segundo. Mas enfim, gente, eu não sei se é porque apareceu tanta coisa de influenciador indo pro Japão, de gente fazendo comprinhas, de gente explorando, de gente passando na Shibuya Crossing, de gente vendo as Cherry Blossoms lá em Narita. Tudo muito lindo, cara, eu adoro. Mas, consequentemente, começaram a me entregar, né, TikToks da vida, um tanto quanto perturbadores sobre o Japão e que me despertou uma certa curiosidade. Eu fui pesquisar mais a fundo, vi que isso era algo comum no sentido de, tipo, não aconteceu apenas um caso isolado, e eu resolvi fazer um compilado, né, trazer as minhas reflexões sobre esse assunto e falar aqui com vocês sobre esses casos de stalking no Japão. Seria o Japão um lugar tão seguro assim quanto a gente imagina? E tudo começou na minha bolha com um vídeo de uma ucraniana, qual que é o nome dela mesmo? Natalie Komenko. Gente, ela compartilhou uma experiência assustadora que eu fiquei, tipo, vidrada. Eu acho que eu nem respirei assistindo o relato dela, porque ela fala com inglês, com um sotaque ucraniano, que, não sei, ela parecia uma atriz, assim, minha concepção. Só que é um relato muito assustador de que ela ficou hospedada num hotel em Tóquio e ela começou a sentir um cheiro muito estranho vindo do quarto dela, assim, tipo, ela na verdade ela estava dentro do quarto e ela começou a sentir esse cheiro e ela começou a perceber que ele estava vindo debaixo da cama dela, bem basic, assim. E aí quando ela foi olhar, tinha um cara olhando pra ela. O cara simplesmente fugiu, ele deixou pra trás um power bank e um cabo USB, o que deu a entender pra ela, né, no relato dela, de que ele tinha intenções de gravar ela, prestem bem atenção nisso. E por uma coisa, assim, bem conveniente, o hotel não tinha câmeras, né? Eu não vou colocar o relato dela porque tá em inglês, eu vou colocar um vídeo de um brasileiro que resumiu bem o caso, para que a gente comece a dar contexto aqui a esse vídeo. Vídeo do Sérgio Murilo. Essa mulher viajou pro Japão sozinha. Ela alugou um quarto de hotel numa rede de hotéis muito famosa. O hotel se chama APA Hotel. O lugar parecia muito seguro e você só conseguia ter acesso ao seu quarto com um cartão de acesso. Primeiro dia foi tudo ok. No segundo dia, quando ela voltou pro hotel depois de passar o dia todo fora, ela deitou na cama, tirou a roupa e começou a sentir um cheiro estranho. Ela pensou que poderia estar vindo do cabelo dela ou até mesmo dos lençóis. Só que ela então percebeu que o cheiro vinha debaixo da cama. Quando ela se abaixou para olhar, ela viu dois olhos olhando ela. Ela pulou em cima da cama, começou a gritar bastante. O cara então saiu debaixo da cama e depois ficou encarando ela por alguns segundos. O cara então gritou também e saiu correndo de dentro do quarto dela. Ela pediu ajuda para a administração do hotel e eles chamaram a polícia. Quando a polícia foi olhar embaixo da cama, eles encontraram bateria portátil, cabo USB. Ela questionou o hotel como que aquilo tinha acontecido e eles não tinham uma resposta para ela. E já falaram que a polícia não ia conseguir encontrar o cara, porque lá não tem câmeras de segurança. Ela ficou muito desesperada, pediu reembolso e saiu do hotel. Eles não entraram em contato com ela para esclarecer nada, e quando ela entra em contato direto com eles para pedir o reembolso, eles oferecem $178 em cupons. E esse valor, além de tudo, é muito abaixo do valor que ela pagou pelo quarto do hotel, que no caso foi $600. Quando ela entrou em contato com o hotel para saber informações sobre o cara, eles disseram que a polícia não tinha conseguido identificar quem era. Nos dias seguintes ela não conseguia dormir direito, ficava em pânico quando saía na rua. Ela então está questionando como esse homem entrou no quarto dela, como que ele sabia que ela estava sozinha, como que ele teve acesso ao quarto, lembrando que tem chave de acesso. Algumas pessoas, principalmente homens, estavam duvidando dessa história dela. Ele então trouxe matérias de TV falando sobre o caso dela. Questionaram como ele ia estar embaixo de uma cama e ela mostrou que a cama lá é alta e cabe uma pessoa embaixo. Alguns não estavam acreditando, dizendo que a história dela estava muito confusa. Ela respondeu dizendo que eles já coletaram provas, impressões digitais. Algumas pessoas viram o cara saindo do quarto dela. Mas enfim, gente, o que vocês acharam desse caso?
Já passaram ou já viram um caso parecido com esse? Deixa nos comentários. Sempre tem um Zé que não acredita, né, no relato da mulher. É impressionante, né? A gente tem esse estereótipo de que o Japão é um lugar extremamente seguro. E antes de eu dar continuidade ao vídeo, eu quero deixar bem claro aqui que, como eu já disse, né, eu já estive no Japão, eu só tive experiências maravilhosas lá. Mas não é porque eu tive certa concepção do Japão, que eu estive lá em determinada época, que coisas não podem acontecer com pessoas que estão lá por mais tempo, né? Pessoas que vivem lá, estrangeiras. Quando eu vi esse relato eu fiquei chocada, isso me lembrou um outro relato que eu vi no ano passado de uma outra gringa, onde ainda bem, ou pelo menos até onde eu sei, o cara não chegou a entrar dentro da casa dela, mas ele sabia onde ela morava. Eu vou colocar aqui pra vocês, só pra vocês começarem a entender a seriedade do assunto, porque, como eu disse, eu só tive experiências boas no Japão, mas não é porque o Japão é vendido como esse lugar extremamente seguro que não tenham coisas ruins que infelizmente acontecem lá, né? A gente teve o caso da brasileira, que infelizmente, né, perdeu a vida lá. A gente não sabe se esse é um caso de stalking, eu tô falando dele aqui porque eu sei que vocês vão me cobrar ao longo do vídeo pra falar sobre o caso da Amanda Borges, mas até onde eu entendi, o cara que botou fogo lá era um estrangeiro do Sri Lanka. Infelizmente, coisas ruins acontecem no Japão, mas por conta desses vídeos que eu fui impactada, eu comecei a perceber que esses casos de stalking são mais comuns do que eu tinha concepção. Comecei a ficar, gente, será que isso já aconteceu com brasileiras? Porque eu sei de algumas influenciadoras que moram no Japão, então eu fui ver se elas já tinham dado algum relato parecido. E, gente, pasmem, eu encontrei vários relatos de várias brasileiras e brasileiros também falando sobre o stalking no Japão. E aí eu encontrei um vídeo do Adolfo Secreta falando sobre uma influenciadora brasileira. Cara, eu não sei quem é essa menina. Quem souber, por favor, escreve aqui embaixo. Eu queria muito achar o vídeo original, porque eu tenho certeza que ela já deu outros relatos pra além desse vídeo, né? Mas tudo que eu encontrei foi o do Adolfo e, cara, só assiste. O vídeo dessa brasileira lá no Japão viralizou por causa desta pessoa que passa ali atrás. Ela começou a gravar quando percebeu que ela estava sendo perseguida por um stalker. Você pode ver que as pessoas que passam ali atrás têm o rosto normal, mas aquela pessoa que supostamente estava seguindo ela estava usando uma máscara, e uma máscara muito bizarra que não dava nem para enxergar os seus olhos. Os stalkers, eles usam isso para as pessoas não identificarem quem é que está seguindo. Caso ela chamasse a polícia, então era só ele tirar a máscara e ele viraria realmente quem ele é de verdade e não conseguiriam pegar ele. E é por isso que você deve cuidar em qualquer lugar que você vai, mesmo sendo fora do Brasil. Gente, isso me assustou em todos os níveis da minha existência. Tipo assim, eu tive pesadelos com essa máscara no dia que eu vi esse vídeo. É completamente assustador. Tipo, mano, uma pessoa andando com uma máscara dessa na rua te perseguindo. Porque quando eu tava vendo o vídeo eu achei que era um menino. Eu falei, gente, esse menino não tá com uma máscara, a não ser que seja uma máscara muito profissional. Aí depois eu vi que é uma máscara ridícula. Aí eu fui ler os comentários, né? Porque eu não me aguento. Aí nos comentários tem o Pedro falando: stalkers só vão atrás de mulheres, né? Porque com homem não daria muito certo. A Mayumi comentou: eu moro no Japão, talvez seja uma pessoa procurada pela polícia. Isso acontece? Sim, tem cartazes em lugares públicos de pessoas criminosas sendo procuradas há anos. Sempre vejo. Meu Deus, penso que isso deve ser muito perigoso. Gente, sim. Ou criminosos procurados pela polícia ou criminosos ativos, né? Bizarro. Tá, continuei na minha saga para procurar relatos de brasileiras e encontrei a Karina Sakai falando sobre como se fosse algo realmente muito normal, tanto que ela tá até fazendo um ASMR, um unboxing aí de alguma comida. Vamos assistir. Stalkers aqui no Japão é algo assustador e muito mais comum do que você imagina e que eu imaginava. Eu já contei uma história pra vocês do cara que me perseguiu no mercado e tudo mais, né? Então, tem um cara no trabalho que todo mundo exclui ele. E aí eu fiquei com dó, porque toda vez era assim, tava todo mundo conversando e sempre esse cara sozinho no canto. Aí uma vez ele me viu abrindo umas cartas de Pokémon. Pokémon? É, de Pokémon. E aí ele... Oh, meu Deus! Que bonitinho! Ai, gente, olha só esse daqui que eu peguei. Ai, olha isso aqui, muito fofo. Ele puxou o assunto comigo, falou que ele também gostava e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei conversando com ele. Só que aí... ele começou a estar mais em lugares que geralmente ele não estava. Só que aí eu comecei a achar que era porque como ele não tinha amigos e eu era a única pessoa que tava conversando com ele, ele queria conversar comigo. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui, que bonitinho. Isso daqui eu acho que fica fazendo assim, ó. Olha que fofo. Só que quando os meus amigos perceberam que eu estava conversando mais com esse garoto, eles começaram... Não, yamete yo. E aí eu fiquei tipo, oxi...
Não posso mais conversar com o que eu quiser agora? Que isso agora? Nossa, meu Deus. Falei, tá com ciúme? Eu falei, yakimochi nano? Nani? Yakimochi? Fiquei... E eles, não fala com ele. Só que eles não me falaram por quê. Assim, eles não quiseram falar na frente de todo mundo. Aí depois, eles me falaram que esse garoto em questão é muito stalker. Ele é muito stalker, que eles falam stalker aqui no Japão. E, gente... Quando ele falou essa palavra, eu já fiquei em choque, mano. Porque aí eu já começo a imaginar várias coisas. Porque eu já tive vários episódios disso aqui no Japão. E aí, ele me disse que esse garoto começou a gostar de uma menina, que eu vou chamar ela de Besta-san, porque foi ela que passou o número pra ele. Aí a Besta-san não queria passar o número pra ele, mas ela passou porque ela ficou sem graça de falar não. E aí ele começou a mandar mensagem pra ela e ela não estava respondendo. E aí ele pegou, mandou um artigo pra ela assim: homem mulher depois de ela ignorar ele no Line. Line é tipo o nosso WhatsApp, sabe? E aí ela ficou em choque, né? E contou pra todo mundo, tal, que ele tava fazendo isso. Porque ele não parou, ele continuou mandando vários artigos falando sobre isso, sabe? Sobre pessoas que morreram porque estavam ignorando alguém. Olha isso, são gêmeos. E não satisfeito em fazer isso, um dia ele apareceu do nada na porta da casa dela na hora que ela tava indo trabalhar. Como ele descobriu onde ela morava? Então... Gente, isso é muito assustador. Eu não sei se parece pouca coisa pra vocês, mas o fato da pessoa descobrir onde você mora, descobrir isso e descobrir aquilo, ai, mano, me dá muito medo. E aí eu comecei a reparar que realmente ele começou a fazer coisas perto de mim que antes ele não fazia. Por exemplo, ele ficou sabendo o horário que eu saía. E toda vez que eu ia sair, ele tava assim meio que na porta, tipo, nossa, duzendo, né? Tipo... Mano, não era nada de guzen, não tinha guzen nenhum nisso. Era tudo premeditado. E, mano, isso me assusta demais. E agora, eu tô tentando dar não um gelo nele, porque eu também me sinto mal em do nada, tipo, parar de falar com ele, sendo que às vezes ele só tá querendo amizade. Mas como eu já tenho um histórico, assim, que eu já fico com medo, ai, mano, eu não sei o que eu faço. Ou se for pra ficar ultrabatizado, que seja ele, não é mesmo? Ele que é Biruleibes. O que vocês acham que eu devo fazer? Simplesmente sumir do campo de visão dele, ou eu continuar conversando com ele, mas ficar um pouco mais, sabe, atenta? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, tchau! Ai, gente, sim, assustador. Eu, no lugar dela, assim, se permitir me dar os meus pitacos, eu jamais manteria uma conversa com uma pessoa que me deixa constrangida, né? Tipo, dá pra ver que ela não se sente à vontade com essa pessoa, porque essa pessoa tem um histórico, enfim, eu entendo você ter dó, realmente, talvez a pessoa só quer ser sua amiga, mas talvez não, né? Vamos combinar? E eu prefiro não dar o benefício da dúvida. Não, sem tempo, irmão. Vamos ler os comentários, porque o bot do Maze comentou, tá, mas um stalker faz o que além de seguir? Gente, muitas coisas. Um stalker pode facilmente te sequestrar, né? Fazer aquelas coisas que a gente não pode falar aqui, senão o vídeo vai ser desmonetizado. Mas, a Milly comentou, já tive um stalker, juro, o cara sabia coisas absurdas de mim. Onde eu morava, ficava parado na frente da minha casa, já deixou meu chocolate favorito na minha porta, era bizarro. E é isso, gente. Procurando mais sobre isso, encontrei uma youtuber muito famosa, que é a Prisia, e ela também dando o relato dela com stalkers no Japão. Acho importante a gente colocar também. Porque você deveria tomar cuidado com homens japoneses. Prazer, você que não me conhece, eu sou do Japão e eu moro na Prisa há 6 anos, e uma das coisas que mais me perguntam é como é namorar japoneses, se eu já namorei um japonês, e hoje eu vou responder por que eu não namoro japonês. Isso sobre homens aqui do Japão, japonês nativo, e não sobre brasileiro descendente de japonês, tá? Vocês sabiam que aqui no Japão tem um termo chamado gaijin hanta, que significa caçador de estrangeiras, que geralmente são homens japoneses, né, que têm um fetiche em mulher estrangeira. Igual acontece muitas vezes no Brasil de ter homens que têm fetiche em meninas descendentes de japonês. É por causa desses caras que é muito difícil você ter um relacionamento amoroso aqui no Japão, e a maioria das estrangeiras que moram aqui sofrem um pouco com isso. Eles fazem muito aquele negócio de love bombing, sabe? De, tipo, chegar falando que te ama. Gente, quantas vezes eu já não tava fazendo live na rua e chegava um japonês aleatório que nem me conhecia e falava, nossa, você é muito linda, eu te amo. Eu ficava, tipo, quê? Segurem essa informação sobre estar fazendo live na rua, tá? Como uma produtora de conteúdo, uma youtuber, streamer. Segura essa informação. Esses caras só querem uma coisa de você. E eu acho que eu não preciso nem falar o que é, né? Eles não vão casar com você, eles não vão fazer uma família e ter um relacionamento amoroso com você. Nunca. Eles só querem te usar. Eles não estão dispostos a tentar ter um relacionamento com uma pessoa de outra cultura que eles vão ter que se esforçar pra respeitar e pra entender e vice-versa. Eles só querem te usar, eles só querem o bem bom e realizar os fetiches de gaijin hanta.
Por isso é difícil ter relacionamento com japonês quando você é uma menina estrangeira. Os que têm interesse por você e se aproximam de você, 90% dos casos, são gaijin hanta. Cara, eu acho que é importante a gente não generalizar, mas é muito importante também a gente ouvir o relato de uma pessoa que mora lá. Eu acho importante a gente saber filtrar, mas a gente saber absorver também, sabe? Por quê? E por que que eu falei pra vocês prestarem atenção sobre o fato dela estar fazendo uma live na rua e ela ser abordada? Porque há 2 meses atrás, mais precisamente no dia 11 de março de 2025, uma jovem streamer chamada Airi Sato, japonesa, que tava super em alta na internet, e ela era conhecida exatamente por fazer live stream pelas ruas de Tóquio. Ela simplesmente ligava a câmera, saía andando, interagia com as pessoas, produzia o conteúdo dela na vida dela, com um trabalho que ela fazia e que ela conquistou um certo patamar porque ela era conhecida. Pois bem, era um dia normal, a Airi ligou a câmera dela, saiu andando pelas ruas de Tóquio como ela sempre fazia. Nesse dia, mais de 6.000 pessoas acompanhavam a live dela. Só que dentro dessas 6.000 pessoas, tinha uma pessoa ali que estava reparando demais nos entornos que ela estava, né? Então, no lugar que ela estava fazendo live stream. Ele era um fã obsessivo que acompanhava todas as lives dela. Ele reconheceu que atrás dela tinha um prédio. Ele conhecia esse prédio. Ele abriu o Google Maps para achar exatamente a localização que ela estava. Essa é uma prática que chama stream spinning, que nada mais é do que rastrear a localização exata em tempo real do streamer enquanto ele tá caminhando, né? Porque ele viu o prédio, mas ela continuou fazendo a live dela. Gente, ele decidiu ir de encontro a ela com 2 facas. Ele abordou a Airi no meio da rua, no meio do live streaming dela, da transmissão ao vivo, e em plena live, com milhares de pessoas assistindo, ele desviveu a Airi. Ele atacou ela violentamente. Aquelas pessoas todas viram. Foi um crime que chocou o Japão. Imagina o desespero daqueles fãs, daquelas pessoas assistindo aquilo sem poder fazer nada. Esse é o tipo de situação que em poucos minutos o mundo inteiro fica sabendo. É muito chocante, gera uma onda de choque, de revolta, e traz um certo questionamento da responsabilidade também das plataformas digitais diante desse tipo de situação, né? Será que existe como evitar esse tipo de situação? Porque é algo que eu tô tomando a atitude, né, de ligar uma câmera e mostrar aonde eu tô ao vivo. Seja através de live streaming, eu sendo, sei lá, uma youtuber, ou seja, eu sendo uma pessoa que tá vivendo minha vida de férias no Japão e eu quero postar um stories com a localização exata de onde eu tô no momento. Gente, eu sempre falo isso pra vocês, isso é tão perigoso. A gente nunca sabe quem é o doido que tá assistindo a gente atrás da tela. Nunca. E cara, tá uma discussão muito grande no Japão com relação a isso. As pessoas estão fazendo uma pressão popular mesmo nas plataformas, de tipo, será que é correto permitir que as pessoas mostrem a localização ao vivo? Ou sei lá, colocar algum tipo de filtro quando a pessoa tá em alguma localização de fácil acesso, para que as pessoas não consigam rastrear? Eu não sei. Eu só sei que é extremamente urgente que a gente entenda o quão perigoso é a gente mostrar a nossa localização enquanto a gente tá viajando. Sério, posta depois, posta 2 horas depois. Não precisa ser no dia seguinte. E é revoltante. Eu sei que muita gente deve estar assistindo isso e falar, nossa, mas por que que eu tenho que me prevenir? Por que que simplesmente não acabam com essas pessoas que simplesmente atacam outras por pura obsessão? Eu entendo, cara. Eu entendo, mas assim, infelizmente eu não consigo dar uma resposta pra vocês. É claro que eu, como mulher, eu gostaria de poder andar livremente, com qualquer tipo de roupa, em qualquer lugar e me sentir segura, mas não é assim que funciona. A realidade, infelizmente, hoje, eu espero que um dia seja, mas hoje não é assim. E, gente, eu queria muito que eu estivesse falando de um caso isolado, mas esse caso da Airi não é o único caso que acontece no Japão. Como eu trouxe todos esses relatos de brasileiras, de gringas, teve um outro incidente em 2019, que esse, tipo assim, é absurdo real. É pra vocês verem o nível de psicopatia da pessoa que faz isso, tá? Teve o caso da Ena Matsuoka. Ela tinha 21 anos em 2019 e ela fazia parte de um grupo pop lá do Japão, super famoso. Assim como a Airi, ela tinha milhares de fãs e ela botava a vida dela nas redes sociais. Ela tirava selfies dela, ela fazia os stories dela, os reels dela. Só que sempre tem um doido, né? E um fã que ela tinha passou a acompanhar a vida dela de uma maneira obsessiva. Ele fez uma coisa que parece que saiu de série da Netflix. Sério. Ele pegava as selfies que a Ena tirava e ele dava zoom no olho dela pra ver o reflexo. Porque às vezes ela tirava, tipo, selfie da janela da casa dela. Ele dava zoom no olho pra ver no reflexo do olho os prédios. Gente, ele foi montando um esquema pra descobrir o lugar que ela tinha vista, pra descobrir o lugar que ela morava. Ele usou o Google Street View. Mano, ele achou.
E depois que ele achou, ele começou a perseguir a Anna insistentemente todos os dias da vida dela. Como se fosse um predador mesmo, era silenciosamente, ela não tinha percebido. E depois que ele descobriu, ele ficou silenciosamente como um predador todos os dias naquela localização, até o dia que ele avistou ela. E quando ele finalmente viu ela, depois de vários dias esperando e observando ela como um predador, ele atacou ela em plena luz do dia na frente do prédio dela. Sério, e isso me choca num nível, porque você nunca imagina que uma ação tão corriqueira do dia a dia, que é tirar uma selfie, pode estar ativando um modo psicopático numa pessoa louca por aí. E foi por conta de casos assim, gente, que eu andei pesquisando e eu vi que o Japão precisou implementar uma lei anti-stalking. De tanto que isso acontece lá. E foi instaurado, não foi ontem nem antes de ontem, foi instaurado nos anos 2000, mas só em 2016 que eles foram atualizar essa lei anti-stalking para colocar os veículos online, né, dentro da lei, porque também é stalking você importunar uma pessoa e ficar stalkeando ela online, né, mandando mensagem, infernizando a vida, ninguém merece. E por conta disso, sempre que existe um caso de stalking, as delegacias de lá, elas são obrigadas a manter contato com a pessoa que comete, né, o crime, para ter certeza de que ela tá sendo monitorada e para ela ter consciência de que ela está sendo monitorada e observada, para eles tentarem diminuir essas ocorrências, que são muitas, tipo, mano. Quem assistiu Bebê Rena sabe a dificuldade que é de você conseguir provar, porque a pessoa só ficar te perseguindo, ela não tá necessariamente te agredindo. É tão difícil você conseguir uma legislação e medidas protetivas para que você consiga se sentir seguro. E no caso da ucraniana, vocês viram o estado que ela ficou, cara. Tipo, só de ter um cara embaixo da sua cama num hotel que você não consegue imaginar como isso aconteceu, ela ficou com um estresse pós-traumático, né? Tipo, você fica paranoica, você fica o tempo inteiro achando que tem alguém te perseguindo. Gente, isso mexe com a mente de um jeito que te adoece. E é aí que entra uma ironia muito grande do Japão, e eu quero pedir agora pra vocês, pessoas, né, brasileiros, japoneses, enfim, esse vídeo, por incrível que pareça, o YouTube agora ele traduz, né, as nossas vozes pra outras línguas. Escrevam aqui embaixo se vocês têm algum relato ou opinião de vocês, porque até onde eu me entendi, e agora vem de um lugar muito leigo, né, vindo de uma pessoa que claramente nunca esteve inserida, né, na cultura japonesa de uma maneira imersiva, né, pra dar uma opinião. Mas até onde eu entendi, dentro da cultura japonesa, tem um negócio que eu não vou saber pronunciar, tá? Que fala assim, ó, por causa da cultura Haji, que em japonês significa literalmente vergonha ou humilhação, muita gente se sente responsável ou culpada pelo que acontece com elas e acabam preferindo sofrer caladas do que causar problemas ou chamar atenção pro que estão passando. Então, muitas vítimas de stalking no Japão não relatam. E esse silêncio acaba causando uma falsa sensação de segurança, que simplesmente não existe na realidade, né, gente? Olha o tanto de caso que eu trouxe pra vocês aqui. Só pra vocês terem uma ideia, um estudo da ONG Tell Japão mostrou que 88% das vítimas de stalking no Japão são mulheres, mas só 7,5% tem coragem de denunciar para a polícia. Preocupante, né? Acho que o que acontece aqui é esse isolamento, né? Esse jeito, assim, que da criação, né? Que eles têm de muito reservado. Por isso que eu falo, cara, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Por isso que eu pego um pouco do Japão e um pouco do Brasil, crio o meu próprio mundo, sabe? Porque, cara, tudo demais em excesso não é bom. É muito isolamento, eles são muito, às vezes, solitários. Não vive, não socializa com as pessoas, não vê uma luz do dia. Então, assim, tem muitas coisas, muitos porquê disso, sabe? Tem bares aqui no Japão. Se vocês não assistiram uma série da Netflix chamada Santuário de Sumo, é muito interessante a série no geral, assim, sabe? Toda a história, assim. Lá tem uma personagem que se relaciona com o personagem principal. Ela trabalha nesses tipos de bares, se você tem uma dúvida, assim. Assiste, porque que a série é muito boa, né? Já fica aqui a dica pra vocês. E é aquilo lá, é aquele trabalho que ela faz. Você trabalha num bar que você senta com o cliente e ele paga pra você conversar com ele. Pagar para conversar. Isso tem no Japão há muito tempo. Isso não existe no Brasil. Aqui é uma coisa muito normal. Do cara pagar pra beber uma cerveja, beber ali um saquê, alguma coisa, pra menina sentar do lado dele e dar uma atenção. Pagaram para isso. Um vídeo aqui no TikTok que eu falo assim, os japoneses achavam que eu era homem, que era nesse, justamente. Eu falava que eu confirmava, você é homem por causa do meu olho grande, do meu nariz grande, tudo. E a forma que eu falo o japonês, porque eu falo Kansai Ben. Kansai Ben já é um pouco arrastado, parece um pouco rebelde, assim. Então eles não gostam, porque eu não sou a menininha infantilizada que fala Irashaimase, dozo. Era assim, tipo, era
grito, tiro porrada e bom. Então o que eu fazia? Eu afastava, eu espantava as pessoas, eu amava isso. Aí as meninas não, as japa, porque era um bar de japa, nesse daí, e elas ficavam dando atenção. Até que um dia tinha um cliente lá que me preocupava um pouco. E teve uma vez que me colocaram pra sentar nesse cliente em especial. Ele era muito estranho. Ele era um clássico, um claro cara, solitário, isolado e hikikomori, porque ele vinha sujo. Ele vinha sujo, ele vinha fedendo, mão suja, acho que ele saiu do serviço, ele nem tomava banho, velho. Eu olhava isso de fora, porque eu lavava a louça. E a visão da louça era toda do bar, assim. O bar era grande, então eu ficava assim, olhando. Cara, eu via cada detalhe. Eu aprendi a observar o ser humano. Foi desde essa época que eu ficava observando a linguagem corporal das pessoas. Eu ficava assim, que Colocaram pra sentar do lado desse cara. Beleza. Sentei eu. Deixa eu ver. Ele já pulou, ele já fez assim, ó. Ele não é uma pessoa que te olha no olho. Sabe aquelas pessoas que tá de lado assim, ela te olha assim, ó. Esse movimento não te olha assim no olho. Isso me incomoda demais. A energia dele era densa. E ele fazia o S de uma menina. O S é tipo assim, é exclusividade. Ele pagava um pouquinho a mais para aquela fulana sentar sempre com ele. Mas como ela era a famosa, né, e tal, então ela ia pra outra mesa, depois ela ia pra outra, depois ela ia na dele. Tava com duas mesas, né? Ele era o terceiro, beleza. Ele tava com muito medo de mim. E ele foi um dos clientes que perguntou, você é homem? Eu falei, eu sou. Gomené? Hanbun otoko nano. Eu desconfiava. É o que eu tô tentando imitar ele, tá, gente? Mas ele falava em japonês. Hanbun otoko. A menina que ele fazia o S, ela dava muita atenção. Cara, tudo mentira, é tudo uma farsa. É tudo teatro, gente. Eu falava pra ela, toma cuidado, você tá dando muita... Ele nitidamente estava muito apaixonado pela menina do bar. E eu falei assim, que você precisa... se liga... Ai, já me dessa... Porque as meninas assim, né? Elas assim... Só que na vida real... tipo... Pô, louca, entendeu? Até que um dia... Ela ligava sempre pra ele. Vem aqui no bar, eu tô te esperando, eu tô com saudade. Olha que mentira, isso é uma falsidade aguda. Eu percebia que ela ia para as outras mesas e tal. Isso foi, acho que, incomodando o cara. E ele falou, eu quero exclusividade só eu. E ela falou, não dá, porque as normas do estabelecimento, não é assim que funciona, tarará, tarará. Esse cara descobriu aonde que ela morava. E aí ele... Não que ela morava, mas o bairro. Não sei o que deixou escapar, não sei o que aconteceu. O bairro. Esse cara ficou andando a pé no bairro. E aí ela veio desesperada naquela noite, falando assim, cara, eu encontrei o Kazu... não vou falar o nome. O Kazu, vai. Tipo, eu encontrei o Kazu andando no meu bairro. Você não achou estranho? Eu falei, claro que é estranho. Você tá achando que é o quê? Ele tá te caçando, sua idiota. Num nível tão assim bizarro dele, às vezes até ficar agressivo. Essas pessoas isoladonas, gente, elas têm um jeito, é perigoso. Elas quando estão obcecadas, stalker, vira uma obsessão. Então eles perdem a noção de tudo. Entende? Vive no isolamento, aí do nada uma pessoa dá atenção pra ele, meu Deus, ela tá me amando, eu quero ela. Obsessão. Se torna um stalker aí, tem vários tipos de stalker, né? Mas enfim, esse foi nesse. Então teve que acontecer o quê? Proibiu a entrada do cara, eu falei assim, ela até se mudou, gente. Ela se mudou lá até perto da minha casa, que eu morava bem longe. Ela mudou lá pro bairro, lá de trás do meu, porque começou a acontecer isso, ele bloqueado de entrar. E aí o cara que ficava na porta desse nosso bar, ele tinha que andar com um treco de choque lá também, não sei o que, ele ficou até preparado e não deixava o cara entrar, porque ficava um cara ali embaixo pra proteger as meninas. Gente, por isso que eu falo, seja louca, fala alto, fala que você é homem. Se perguntarem, confirma, você é homem, tem um maior que o teu, e aqui funciona assim. Louca, seja louca, esses tipos tem tara por infantilizar as coisas. Fica fazendo essas vozinhas. Fica falando esses nhongozinho. Ai, não sei o quezinho. Eu, quando vou no Combine à noite, eu boto o meu rabo para cima, meto um boné, tiro o meu braço pra fora, que é todo tatuado, e vou falando no fone, alto pra caraca. O japonês sai fora, eles corre. Entendeu? Fica a dica aí. Eu já tive um stalker aqui no Japão, e hoje eu vou dar dica pra mulheres solteiras que querem morar aqui. A primeira coisa que eu não faria é comprar sorvete. Principalmente sair pra uma loja de conveniência e ir lá e só comprar um sorvete e voltar. Ou comprar, tipo, poucas coisas, dentre elas um sorvetinho. Porque se você morasse longe, o sorvete derreteria. Eu nunca postaria fotos dentro de casa. A foto pode acabar sendo perto da janela. E pelo reflexo no seu olho dá pra ver onde tá a rua. Se eu fosse uma mulher, eu teria, tipo, um chinelo bem masculino, sei lá, de uma coisa, tipo, muito... sei lá. E também meio que algum casaco meio
Homem. Pode dar a entender pro seu stalker que você mora com um homem. Essa é muito óbvia, mas eu nunca postaria fotos da minha comida em tempo real. Na verdade, nenhuma foto em tempo real. Também não compraria, tipo, muitos ovos, flores vivas, balão, tudo que, tipo, você não compra se você não tá perto da sua casa. Nossa, eu tava esquecendo de uma coisa muito importante. Evitar delivery e quando pedir, peça em dias aleatórios e não tenha um padrão, sabe? Acaba sendo uma coisa arriscada se você tem um stalker que pode estar ali nas redondezas esperando você sair da sua casa pra confirmar qual é a sua casa, qual que é o seu apartamento. E, gente, é isso. Esse vídeo, ele não é pra deixar ninguém paranoico, é pra trazer a gente pra realidade diante de algo que me impactou nas redes sociais. Eu falei, cara, eu tenho um canal no YouTube, eu provavelmente tenho seguidoras no Japão, a gente vai conseguir ter essa troca e eu achei necessário trazer isso, porque eu falo sobre brasileiros morando na gringa, desde perrengues que a gente leva de um jeito um pouco mais cômico, né? A gente tenta abstrair as histórias inusitadas que a gente viveu, mas é importante a gente trazer esses alertas também, até por conta de casos como foi o da Amanda Borges, que infelizmente faleceu no Japão nesses últimos dias. Vocês viram o caso da brasileira que foi encontrada morta no Japão? Essa aqui é a Amanda Borges, ela é goiana e ela estava viajando pela Ásia, ela esteve na Coreia do Sul com o namorado dela que é asiático e foi pro Japão, onde ela estava desde o início de abril. O último contato que ela teve com a família foi no dia 30, porque ela tinha perdido uma mochila onde tinha todos os documentos dela e ela conseguiu encontrar essa mochila e no dia 30 ela ligou para a família dela para falar que tinha encontrado e que já estava voltando pro Brasil. O corpo dela foi encontrado com marcas de asfixia, mas a polícia japonesa não deu ainda muita informação sobre a questão de causa da morte e nem mesmo a data exata, já que o último contato com a família foi no dia 30, mas esse pedaço aí do fim do mês para, né, agora nós estamos no dia 2, não ficou claro ainda qual foi a data ou o momento exato da morte dela. A família, no momento, aguarda o processo de solicitação do auxílio funerário, que é um benefício oferecido pelo Gabinete de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás, para trazer o corpo dela de volta para o Brasil e conseguir entender melhor o que aconteceu. Mas agora o estranho esse é o segundo caso que acontece de falha de segurança no Japão. Eu contei o caso da Natalise aqui, que ela encontrou um homem dentro do quarto dela, embaixo da cama dela, num hotel no Japão. Essas são todas as informações que eu encontrei até o momento e qualquer nova informação eu vou trazer aqui. Mas no momento fica aquela pergunta, até onde o Japão é seguro? E eu acho que ajuda a reforçar essa questão de que crimes e situações de perigo acontecem em qualquer lugar do mundo. Então, gente, vou deixar o número geral da polícia no Japão, caso você esteja no Japão e esteja passando por isso. E vou deixar também o telefone de emergência da polícia japonesa, para caso você precise. Não custa nada ter esses contatos guardados no seu celular se você estiver indo visitar o Japão também, porque como eu disse no final do vídeo, o Japão tá na moda, as pessoas querem ir pro Japão, eu quero voltar pro Japão também. Eu ainda acredito que continua sendo um país incrível, maravilhoso, com pessoas incríveis e maravilhosas, mas infelizmente tem esses casos que a gente precisa trazer pra luz, né? E é isso. Viajar transforma a gente pro positivo, mas também deixa a gente bastante vulnerável. É importante que a gente saiba disso. Não é sobre ter medo, é sobre ter responsabilidade e consciência. E eu quero saber de vocês já viveram alguma situação parecida? Eu espero do fundo do meu coração que não. Se vocês já tiverem passado por isso e se sentirem confortáveis, deixe seu relato aqui embaixo, troque figurinhas com outras pessoas, peça ajuda sempre. Não deixe de falar, porque essa pessoa pode estar stalkeando outras pessoas também. É muito importante que a gente fale sobre as coisas que a gente está passando nas redes sociais para que outras pessoas tomem consciência, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil de alguma maneira. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está indo viajar para o Japão ou para aquele seu amigo japonês ou com ascendência japonesa, para ver se ele concorda, se ele pode dar o relato e a opinião deles aqui também nos comentários, que são muito bem-vindas. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.